E, cara, agora é uma opinião minha, tá? Eu tenho muito medo, assim, das gerações que vêm pela frente. Sabe? Eu tenho muito medo, assim. Eu tenho muito medo da desinformação. Eu tenho muito medo da propaganda de informações que não têm sentido orgânico. Então isso é uma coisa que me preocupa, assim, que gerações que a gente está formando hoje para deixar o mundo, sabe? Geração imediatista, né? Imediatista, consumista, frágil muitas vezes, sabe? Então, assim, acho que tem que tomar muito cuidado, assim, os pais. Eu não tenho filho, assim, então até não tenho tanta moral para falar, mas do ponto de vista biológico, nós somos um animalzinho. Nós somos uma espécie de primatas. Tem os chimpanzés, que são os nossos primos, tem os gorilas, que foram os nossos ancestrais em comum, e nós somos uma espécie de primata que há 6 milhões de anos atrás se separou dos outros primatas que a gente tem hoje na natureza. Há 500 mil anos atrás veio o primeiro Homo, e há 200, 300 mil anos atrás surgiu o Homo sapiens sapiens, que é o que a gente é hoje. A gente saiu da África em 3 ondas migratórias, uma foi para a Europa, outra foi para a Austrália e uma veio para a América. E há 20 mil anos a gente conquistou o Chile, a Argentina e entrou a Amazônia dentro, embora tenham dados anteriores a isso. E aí a gente foi perpetuando. 500 anos atrás chegou alguém aqui no Brasil, tinha um monte de índio aqui. A gente não pode esquecer que nós somos uma espécie de animal. E hoje a gente construiu o que a gente está vivendo hoje, cara, é 0,5% da nossa história na Terra. Nunca teve luz, cara. Pra você ter uma noção, por que você acha que meia-noite chama meia-noite? Porque é o meio da noite. Olha que loucura. E hoje meia-noite para muitas pessoas é o início da noite. A pessoa acorda 5 da tarde, 4, 3 da tarde, porque foi dormir 8 da manhã virada. Nunca antes existiu isso, cara. Você acha que um caçador-coletor ia andar na savana africana 4 horas da manhã? Tá louco? Pra ser comido pelos bichos? Então o que acontecia? Pra vocês terem uma noção, tem estudos mostrando que se você bota o abajur... Claro que ninguém vai fazer isso, mas só pra vocês terem uma noção do impacto. Tem estudos mostrando que se você botar a luz de casa laranja de noite e botar no chão, a incidência na luz no seu olho faz você ter uma probabilidade de dormir melhor, porque durante a nossa história evolutiva inteira o fogo foi no chão. Olha. Nunca teve fogo no teto das cavernas. Então veja como a gente evoluiu para responder àquele ambiente. O que a gente tem agora é muito novo. Então de noite ter luz branca no olho nunca existiu, nunca teve luz branca de noite, cara. O sol se punha, acabava a luz, os caras faziam uma fogueira e ficavam ali, ao que tudo indica, contando umas histórias, meio rudimentares as histórias, mas até daí que dizem que surgiram os mitos e os folclores, etc., que eles perpetuavam histórias. Inclusive é por isso que o nosso cérebro gosta de aprender com histórias. Porque parece que a história foi evolutivamente selecionada. A gente chama isso de storytelling. Então quando eu conto uma história aqui para explicar um conceito para vocês, a tendência é que vocês fiquem prestando mais atenção. Porque os nossos ancestrais contavam muito isso. Não tinha o que fazer, né? Eles transavam, comiam o que tinha ali e dormiam e contavam história. Então muitos o que faziam? Cara, 8 da noite os caras estavam dormindo. Para acordar umas 5 da manhã, que ainda era mais fresquinho, e sair caçar. Porque não estavam aquele sol tão forte. E aí lá pelas 2, 1 hora da tarde, aparentemente eles tiravam uma pequena soneca. Quem não tem sono 1 hora da tarde por aí? A gente foi selecionado meio que fazer. Por que 1 hora da tarde? Porque era muito quente para ele sair caçar. Sim. Então, o nosso organismo, ele não foi criado para viver na sociedade que a gente vive hoje. Sim. Por isso que tá uma inundação de depressão, uma inundação de vício, uma inundação de pessoas obesas. Cara, hoje uma pessoa come em um dia o que um caçador-coletor comia de caloria em uma semana, velho. Talvez um mês. Você come um Mac, tem quantos? 700 calorias um Mac? Tá louco, velho. 700 calorias 30 mil anos atrás, onde é que você ia achar? Tinha que matar um mamute. Fora o que perdia, né? Fora o que perdia, os caras caminhavam 60 km por dia. Sim, e aí tu entrou num ponto importante falando dos nossos ancestrais, né? Da onde viemos, né? E aí tu falou do sono, né? E eu vejo que tu fala muito do ciclo circadiano. Aí falando que nós não evoluímos para viver no meio em que vivemos hoje, né? Por isso, né, o caçador-coletor, ele precisava se movimentar muito
para caçar, para poder se alimentar. Por isso também que o exercício físico, cara, A gente faz toda a diferença na vida das pessoas. Pensa assim, ó. Se você quer... Digamos que você tá na savana africana 80 mil anos atrás, que coisa pra caramba. A gente não tem muita noção de quanto é isso, porque a gente vive 80 anos, mas 80 mil é muita coisa, se você parar pra pensar. E você vivia em um pequeno bando ali, de umas 20 pessoas, 30. Embora tem relatos que eles viviam em bandos maiores também. Porque nessa época não tinha o que a gente chama de agricultura. A agricultura foi descoberta ou criada há 20 mil anos atrás, mais ou menos. Até porque o clima do mundo mudou um pouco e permitiu. E aí, quando a gente criou a agricultura, a gente começou a ficar sedentário. Porque em vez da gente caçar, a gente encerrava as galinhas num lugar, esperava elas crescer e matava elas ali. Não precisava sair caçar as galinhas fora. Ou pegava a sementinha, plantava aqui e a florestinha nascia aqui, não precisava ir lá. Mas antes disso, a gente era andarilho, caçador-coletor. Se você naquela época tinha visto, por exemplo, sei lá, você tinha visto uma ovelha andando lá, sei lá, algum bicho assim. Cara, a ovelha, a priori, corre mais rápido que você. Só que você é mais resistente. Sim. O ser humano consegue ir atrás dela e eventualmente ela vai cansar de exaustão e você não cansou. Então, nós evoluímos fazendo muito exercício físico, cara. O nosso metabolismo, ele é criado para lidar com muito esforço e pouca caloria. Tanto é, bicho, que tem uns estudos bem massa mostrando. Tem um que foi publicado na Science, que é uma das melhores revistas científicas. Eles pegaram macacos. Olha que estudo foda, cara. Estudo, porra, muito foda. Eles pegaram macacos e eles dividiram os grupos. O estudo começou em 1990, 92 mais ou menos. Eles dividiram os macacos, uns 30, 40 macacos, em dois grupos. Um grupo que recebia comida à vontade e outro grupo que recebia 30% do que aquele primeiro grupo comeu. 30% a menos. Então eles tinham uma restrição calórica de 30%. Então todo mês eles calculavam quanto que esse grupo comeu de caloria e no mês subsequente eles davam 30% a menos para esse grupo, para ir sempre acompanhando, né? Caso aquele grupo aumentasse a caloria, eles aumentavam aqui, mas continuando na restrição de 30%. O que eles perceberam, cara? O grupo que teve uma leve restrição calórica de 30% morreu menos bicho. Eles demoravam mais para morrer. Nenhum dos bichos desenvolveu problemas com... Eles chamam de glucocorticoide. Nenhum dos animais do grupo restrição desenvolveu problema de metabolismo de açúcar, tipo diabetes, essas coisas. Todos eles ficaram saudáveis, metabolicamente falando. E eles desenvolveram menos câncer. Doenças metabólicas quase nenhuma. E, cara, o artigo postou... Depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem botar foto, não sei, na edição, vocês me pedem que eu mande a foto. O grupo que teve uma leve ingestão uma leve restrição calórica, na foto, cara, eles botaram dois animais com a mesma idade, de um grupo que comeu à vontade e de um grupo restrição. Cara, o grupo restrição parece que tem 10 anos a menos. É um macaco de 28 anos. Parece que tem 10 anos a menos. O pelo tá bonito, a pele tá bonita. Aí depois saiu um outro estudo numa revista chamada Cell, que é uma das melhores revistas do mundo também, que eles fizeram isso com humanos. Por 2 anos, porque é difícil fazer esses estudos, né, cara? Porra. Do humano fazer uma restrição por 2 anos e ir todo dia lá acompanhar, tirar sangue e tal, todo mês. O que eles perceberam? O grupo de humanos que teve uma restrição calórica de 30%, 20% durante 2 anos, que comeu menos, eles marcaram T4, T3, todos os marcadores de tireoide, de velocidade de metabolismo, enzimas, funcionamento de fígado. Cara, é impressionante. Os humanos, eles tinham tudo bonitinho, cara. Tudo organizado. O nosso corpo, ele não foi... Não existe isso, cara. Não existe essas bombas calóricas. Nunca antes tiveram... Hoje morre mais gente de obesidade que de fome. É uma incompatibilidade em diversos setores, né? Do ser humano, da nossa evolução como espécie. E eu, assim, ó, eu sou um cara que eu falo por aí, espero que isso fique registrado e espero que um dia as pessoas me mandem e falem que eu estava errado. Mas eu sou um cara que acho que, o futuro vai ser foda, bicho. Porque eu leio uns artigos científicos de 2002, os artigos ficam online. Então, os caras que publicaram em 2002, os artigos estão lá para ler ainda. E aí, sempre que você lê um artigo, você tem que voltar na época que o cara escreveu para entender o contexto. E é batata.
Os artigos lá de 2000, 98, cara, uns artigos de 94, cara, 1994, o ano que eu nasci. Os autores, a primeira frase lá, artigo sobre depressão, a primeira frase do artigo era: a depressão é um problema, blá blá blá, de saúde mundial, etc, etc. E na segunda frase, estima-se que em 2025 ou 2020 a depressão seja um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. E é. Os caras tavam- Obesidade, cara. Os caras, estudos lá de 90, 90 e poucos, mesma coisa. Porque, cara, em 1975, esses dias eu qualifiquei meu doutorado, até botei um gráfico lá de um estudo da Nature. Em 1975, a depressão, de lá pra cá, triplicou. A obesidade triplicou. E sobrepeso, triplicou. Triplicou. E a curva só tá assim. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, engorda qualquer pessoa. Você bota um asiático lá que tem um estereótipo magro, os caras engordam. Qualquer pessoa. Eu tenho paciente lá que fala, é impressionante, cara. Os caras andam de carrinho, de tão obeso que são. Eles não conseguem caminhar. Então, assim, eu sou muito realista. Baseado no que eu vejo e como eu conheço o comportamento humano, eu tenho uma projeção muito infeliz do futuro. Eu acho que se as pessoas não começarem a se atentar para o que a ciência mostra, para o que os estudos mostram, eu tenho muito medo assim do que vai acontecer, porque, na minha opinião, depressão, ansiedade, estresse, problema de sono, tudo isso é uma bolota só. Problema metabólico.